Uma oportunidade de ouro para os russos está enterrada sobre as calotas polares, que agora estão derretendo, abrindo caminho para novos recursos naturais e terras férteis. O aquecimento global pode tornar a Rússia grande novamente. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O aquecimento global e suas mudanças climáticas são reais. Enormes extensões de terras pelo mundo estão se tornando áridas, várias pessoas estão sendo forçadas a migrar, espécies inteiras estão se extinguindo e fenômenos naturais extremos estão ocorrendo. Cientistas e líderes políticos estão profundamente preocupados com o perigo eminente para a continuação da vida na Terra. Porém, para alguns, uma crise pode ser uma oportunidade positiva, e para a Rússia, a crise climática constitui uma oportunidade de ouro. Uma década atrás, geólogos estimaram que 30% das reservas mundiais de gás natural e 13% dos depósitos de petróleo estavam presos sobre o bloco de gelo do Círculo Polar Ártico, junto com minerais raros e outros recursos valiosos. À medida que o aumento da temperatura global derrete os icebergs, esses recursos se tornarão acessíveis e serão abertas novas passagens e novas oportunidades de comércio. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Durante séculos, a grande maioria das terras russas foram impossíveis de cultivar, apenas os trechos mais ao sul, ao longo das fronteiras da China e da Mongólia. Mas, à medida que o clima começou a esquentar, a perspectiva de cultivar a terra começou a melhorar. Em todo o leste da Rússia, florestas, pântanos e pastagens estão lentamente se transformando em grandes fazendas de soja, milho e trigo. É um processo que provavelmente será acelerado, uma vez que a Rússia tenta aproveitar o aquecimento das temperaturas trazidas pelas mudanças climáticas para se transformar em um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Além das novas rotas comerciais que podem se abrir, a Rússia também lucrará de outra forma com o aquecimento do planeta: a acessibilidade à terra de produção agrícola. Um relatório concluiu que em 2050 a produção agrícola da Europa Ocidental deverá diminuir em 2,9% e na Índia em 2,6% em relação aos níveis atuais. Ao mesmo tempo, espera-se que a elevação das temperaturas aumente a produção agrícola na Rússia em 0,9%. Nas regiões onde a maioria dos países desenvolvidos estão localizados, o clima quente pode ser um efeito positivo na produtividade das safras. Como a produção agrícola em países frios, como a Rússia, está projetada para aumentar, a centralização do comércio nas commodities básicas provavelmente se tornará mais aguda. Dessa maneira, Moscou está preparando ativamente o terreno para o futuro. Os russos estão em um momento crítico. Eles buscam alcançar a segurança alimentar e a autossuficiência. A Rússia não produz todos os alimentos que consome, mas está consumindo mais de seus próprios alimentos do que nunca. A política russa evoluiu para incluir as exportações de alimentos. Eles querem se tornar um dos principais exportadores de alimentos do mundo, uma superpotência agrícola. No início do século XX, a Rússia era a maior exportadora mundial de trigo. No entanto, as tentativas de vários líderes soviéticos de introduzir uma agricultura coletiva generalizada se mostraram ineficientes. Contudo, a União Soviética eventualmente conseguiu sua independência alimentar, apesar da baixa produção agrícola e de uma diversidade pequena de alimentos para a população. Após o colapso do bloco soviético, a quantidade de terras aráveis usadas para fins agrícolas no território russo caiu consideravelmente. Os novos empresários do país preferiam investir seu dinheiro e tempo na perfuração de petróleo e gás. As fazendas estatais da era soviética foram desmanteladas e poucos proprietários de terras privadas tinham capital suficiente para comprar equipamentos modernos que lhes permitissem competir no mercado aberto. Em vez disso, muitos deles migraram para Moscou e outras cidades em busca de um novo emprego e um novo estilo de vida. Então, Putin entrou em cena. A partir de 2000, o líder centralizou novamente o poder do governo federal e do estado. Os preços do petróleo começaram a subir, e assim foi arrecadado mais dinheiro para oferecer subsídios e criar um programa de revitalização financeira que cancelou dívidas e multas de fazendas.
Apesar do apoio do governo, os agricultores russos inicialmente acharam difícil atender às novas demandas, e o embargo econômico, após a anexação da Crimeia, aumentou ainda mais a inflação local. Contudo, com o aquecimento do globo, a produção agrícola da Rússia aumenta e seu status como exportador também cresce. Dessa maneira, a Rússia está mais inclinada a usar os alimentos como um instrumento de política externa, a fim de usar a produção alimentícia para o seu próprio interesse. Moscou tem se voltado para os mercados do leste asiático e do Oriente Médio, e nos últimos anos, acordos comerciais foram assinados não apenas com a China, mas também em países como Japão, Vietnã e Mongólia. O desastre ambiental que acontece no Polo Norte hoje em dia se assemelha a uma arena de competição global por recursos, como gás natural, petróleo, minerais e peixes. O mundo está lançando olhares para o oceano de gelo, que está desaparecendo, junto com uma presença militar crescente na região, por parte dos Estados Unidos, Canadá e França, bem como os chineses, que esperam entrar na porta do Ártico ao criar a chamada Nova Rota da Seda. A China está muito interessada em abrir novas rotas de comércio e transporte para os mercados europeus. Isso terá consequências importantes para o comércio global, pois os custos de transporte serão reduzidos e a competitividade de produtos da China aumentarão. Esse desenvolvimento também terá impactos geopolíticos, à medida que mais e mais países procurarão se envolver no Ártico. A Rússia, com o Polo Norte em seu quintal, está trabalhando para concretizar esse cenário de comércio global ao lado dos chineses, em alguns casos em cooperação com eles. Em 2017, pela primeira vez, um navio-tanque russo passou pelo Oceano Ártico sem a necessidade de quebra-gelos. A Rússia já reforçou sua presença civil na região, e a sua presença militar atingiu um nível nunca antes visto desde a Guerra Fria. As bases militares abandonadas após o colapso da União Soviética foram renovadas e restauradas, com 465 novas instalações militares construídas na região. Recentemente, uma nova brigada polar foi estabelecida e terá o sistema de defesa aérea mais avançado da Rússia. Os mísseis S-400 serão implantados ao longo das costas do Ártico e em várias ilhas da região. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma nova estratégia para o desenvolvimento da região. Será feita uma implementação de 3 quebra-gelos movidos à energia nuclear, havendo incentivos fiscais para quem investir na área. Novos portos serão construídos em terminais de gás natural na costa russa no Oceano Ártico. Atualmente, cerca de 80% do comércio mundial é conduzido por meio de transporte marítimo, e o Canal de Suez continua sendo a principal rota comercial marítima entre a Europa e o leste asiático. Contudo, o uso da rota pelo Oceano Ártico para o transporte marítimo poderia reduzir o tempo de viagem entre a Ásia e o Ocidente em até 20 dias. As rotas marítimas do Ártico podem se tornar os canais de Suez e do Panamá do século XXI. Além disso, a rota noroeste do Oceano Ártico encurtará a distância entre a Ásia e a América do Norte em quase 20%, criando uma alternativa ao Canal de Panamá. Os principais beneficiários deste desenvolvimento serão os países com portos no Mar do Norte e no Mar Báltico, em particular, a Rússia. O derretimento dos icebergs do Ártico abrirá cada vez mais rotas comerciais da costa norte da Rússia ao leste asiático, com vastas implicações para o comércio global. Dessa maneira, uma grande proporção das exportações chinesas para a Europa poderá ser enviada pela Rússia. Isso também tornaria mais fácil para a Rússia embarcar seus próprios produtos, dando a Moscou uma vantagem sobre os concorrentes ocidentais. Tudo isso faz parte de um esquema russo mais amplo, projetado para desafiar o mapa do comércio global. Putin não tem a quantidade de recursos possuída pelos Estados Unidos, mas tem ao seu favor o próprio aquecimento global. Graças à queda da temperatura dos territórios russos, existem motivos para que esses lugares recebam um fluxo extraordinário de pessoas deslocadas das partes mais quentes do mundo. A migração humana, historicamente, tem sido impulsionada pela busca da prosperidade. Com a mudança climática, prosperidade e habitabilidade logo se tornarão a mesma coisa. E nenhum país pode estar melhor posicionado para capitalizar as mudanças climáticas do que a Rússia. Essa nação tem de longe a maior extensão de terra de qualquer país do mundo. Ela está posicionada mais ao norte de que todos seus vizinhos do sul da Ásia.
que coletivamente abrigam a maior população global, que rechaça o deslocamento devido à elevação do mar, seca e um clima de superaquecimento. Como o Canadá, a Rússia é rica em recursos e terras, com espaço para crescer, além de ambos os países terem um clima frio. Espera-se que a produção agrícola seja impulsionada pelo aquecimento das temperaturas nas próximas décadas, mesmo com a previsão de queda na produção agrícola nos Estados Unidos, Europa e Índia. Por milhares de anos, o aquecimento das temperaturas e o clima ideal acompanham de perto a produtividade e desenvolvimento humanos. Após a última era do gelo, a colonização humana da Groenlândia aumentou com um período de aquecimento. Porém, acabou contraindo novamente após um período de resfriamento repentino. Mais recentemente, os pesquisadores observaram uma correlação entre o crescimento econômico acelerado na Islândia em anos que tiveram temperaturas acima da média. É provado que existe um clima ideal para a produtividade humana e grande parte do extremo norte do planeta está indo direto para ele. Um crescimento pode ocorrer em lugares como Canadá, Escandinávia e Rússia, cada um com uma explosão de até 5 vezes seus PIBs per capita até o fim do século, desde que tenham gente suficiente para impulsionar suas economias nesse nível. Em 2070, mais de 3 bilhões de pessoas podem viver fora do clima ideal para a vida humana, fazendo com que dezenas de milhões de imigrantes se dirijam para o norte, como os Estados Unidos e a Europa. Porém, o nicho ideal para a vida humana acabará se movendo além desses países, indo em direção aos polos. A Rússia sempre quis povoar suas vastas terras orientais, e o degelo constante coloca esse objetivo muito almejado em seu alcance. Isso poderia aumentar significativamente a prosperidade e o poder da Rússia no processo, por meio da abertura de dezenas de milhões de acres de terra e uma nova economia agrícola florescente. Mas nem tudo é um mar de rosas. A Rússia está aquecendo 2,5 vezes mais rápido do que todo o resto do mundo, que naturalmente acarreta muitas desvantagens. O país, de fato, enfrenta um apocalipse climático. Já ocorreu um aumento perceptível no número de incêndios, tempestades, secas e inundações em grande parte do país. A abertura das rotas do Mar Ártico pode trazer benefícios de curto prazo, mas, assim que houver a abertura do comércio mais frequente por esses mares, ocorrerá o aquecimento da água, e os navios que passarem por lá irão gerar emissões de gás. Na verdade, o transporte marítimo é uma grande fonte de emissões, causando muita poluição no ar. Embora a Rússia tenha mais terras para cultivar, o fato de não haver neve no solo também pode significar que certos vírus que estavam congelados podem se espalhar novamente. Em 2020, as regiões da Rússia experimentaram as temperaturas mais altas já registradas, contribuindo para os incêndios florestais, que queimaram uma área do tamanho da Grécia e emitiram 1/3 a mais de dióxido de carbono na atmosfera do que no ano passado, sendo que as florestas russas respondem por 1/5 do total mundial. As inundações repentinas na Sibéria destruíram aldeias inteiras e deslocaram milhares de residentes. A cobertura de neve atingiu um nível recorde e a cobertura de gelo no Mar Ártico encolheu para sua segunda menor extensão em mais de 40 anos. Ciclos de descongelamento mais dramáticos do subsolo estão corroendo a infraestrutura urbana das cidades do Ártico da Rússia, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. O degelo do chamado permafrost derrubou recentemente um tanque de armazenamento de diesel perto da cidade ártica de Norilsk, derramando toneladas de diesel no rio próximo e no subsolo circundante. Contudo, apesar dos desastres naturais, o aquecimento global pode levar a muitas mudanças no comércio mundial, bem como na produção de alimentos. Dessa forma, é bem possível que Putin consiga transformar a Rússia de volta em uma superpotência, apenas vendendo trigo, sem nem mesmo precisar recorrer à força militar. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. No mais é isso, spasibo.